Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo de número 5 acerca das grandes navegações. Nós já estudamos o que foram as grandes navegações, estudamos também como Portugal conseguiu sair à frente, porque foi o primeiro país a realizar as grandes navegações e como se deu também o surgimento do Estado moderno, dos estados modernos, ou seja, dos países que nós conhecemos na atualidade. Vimos que o primeiro país a se formar como país foi Portugal, depois veio a Espanha, Inglaterra e França. E justamente essa característica de Portugal ter sido o primeiro país, então tinha um poder centralizado, né, na mão de uma única pessoa que era o rei. Tinha um apoio da burguesia e da nobreza para isso. E as características geográficas de Portugal, que a gente viu na aula passada. Portugal é um país minúsculo imprensado da Espanha de um lado e o Oceano Atlântico do outro. Então, desde muito cedo, os portugueses se tornaram aptos à navegação. E com o conhecimento que eles adquiriram com os povos muçulmanos e árabes, eles desenvolveram várias formas de navegação que permitiu que eles dessem início ao processo de expansão marítima, que levou às grandes navegações. Hoje, dia 2 de junho, nós vamos continuar com o nosso roteiro de número 17, e o foco da nossa aula hoje é nós compreendermos acerca das especiarias, que era a grande motivação por parte dos europeus. O que eram essas mercadorias, por que elas eram tão valiosas? Especiarias eram mercadorias e eram extremamente valiosas porque nenhuma delas existia na Europa e eram extremamente valiosas, como por exemplo o açafrão, canela, noz, gengibre, pimenta, cravo. O cravo era valiosíssimo, a pimenta do reino, por exemplo, seda, perfume, né? Tudo isso era valioso porque um dos elementos como gengibre, canela, era utilizado na conservação de carnes, por exemplo, juntamente com sal. É aí que vai surgir, por exemplo, a mortadela, a linguiça, a defumação de carne e a mistura com esses ingredientes que vão fazer com que a carne demorasse, por exemplo, semanas, meses, sem a carne apodrecer. Então tudo isso era extremamente valioso na Europa, nada disso existia na Europa. Açúcar, né? E a nossa aula hoje, ela vai se realizar em duas páginas, página 100 e página 101. Toda a nossa atividade, as respostas estão nessas duas páginas, 100 e 101, ok? Mas antes de passar o nosso conteúdo, vou fazer uma breve correção da nossa atividade da semana passada. Esta é a nossa atividade, pessoal, da semana passada. A nossa atividade também vem sempre, as nossas atividades, ela tem como foco as páginas estudadas. Todas as respostas estavam nas páginas que foram dadas para a semana passada, que era a 98 e a 99. A primeira questão diz assim: que medidas foram tomadas pelos reis para favorecer o comércio em seus reinos? A resposta estava lá na página 98. Para intensificar as relações comerciais, os reis financiaram a construção de novas estradas e garantiram sua segurança. Também padronizaram as moedas e, assim, passaram a controlar melhor a arrecadação de impostos de todas as regiões de seu reino. 2. Por que motivos burgueses e nobres apoiavam o poder dos reis? A resposta estava na página 98 também. Os comerciantes apoiavam os reis, pois as mudanças promovidas por eles estimulavam as relações comerciais. Os nobres, apesar de se enfraquecerem com essas mudanças, também apoiavam os reis, pois mantinham muitos privilégios, como a isenção de pagamento de impostos e o recebimento de pensões. Terceira questão: de que forma o poder centralizado dos reis estimulou o comércio de especiarias na Europa?
lá na página 98. Essa centralização possibilitou aos reis investir seus recursos na procura por novos territórios e riqueza, como ouro, especiarias, incentivando a navegação marítima a partir do século XV. Pessoal, vocês comparem as respostas com as que vocês colocaram e aquela que você tiver colocado errado ou incompleta, dê um pause no vídeo e aí você corrige, ok? Quarta questão. Com base nas páginas estudadas, descreva os motivos que levaram Portugal a sair na frente das grandes navegações. Lá na página 99, a resposta: a centralização do poder nas mãos do rei, a posição geográfica de Portugal e os conhecimentos sobre navegação que os ibéricos tinham aprendido com os muçulmanos foram fundamentais para que os portugueses pudessem iniciar as grandes navegações no começo do século XV. Então esses foram os motivos: a centralização de poder na mão do rei, característica geográfica, a ânsia por lucro, né, a partir do comércio de especiarias e o conhecimento obtido com os muçulmanos. Então essa é a nossa correção. Quem tiver errado, dê um pausezinho e corrija a sua atividade. Agora a gente volta para o nosso conteúdo de hoje. Gente, a nossa aula de hoje, o foco é compreender a importância das especiarias. O que eram as especiarias? Nós já vimos um pouco, lá no nosso guia tem várias, como eu já falei: pimenta, noz, canela, outras tantas como incenso, perfume, tulipa, que era utilizado como droga, ópio, né? E muitos outros, cravo, canela, né? Gengibre, eram extremamente valiosas porque nada dessas mercadorias eram chamadas de especiarias, por serem especiais, existia na Europa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui eu acho que vocês conseguem ver melhor. Nenhuma dessas mercadorias existia na Europa, por isso eram extremamente valiosas. Essas mercadorias, elas existiam na região onde hoje a gente pode chamar de Oriente Médio, né, Arábia, no Oriente, Índia, China e também na África. Então, qual era o intuito dos europeus? Pegar essas mercadorias valiosas, especiarias, e revender elas muito mais caras na Europa, né? Nós vimos que as rotas comerciais por terra, só quem tinha direito a comercializar eram os italianos, mercadores italianos, né? A Itália é esse país aqui em forma de bota, né? Então só os italianos que tinham direito de comercializar por terra, porque os árabes só vendiam para os italianos. Então nós vimos, inclusive, que foi por causa disso que o renascimento, né, o florescimento das artes, da ciência, surgiu nas cidades italianas, justamente por elas serem extremamente ricas, né? Principalmente as cidades aqui do norte: Gênova, Florença, Veneza, não é isso? Só depois de surgir na Itália escolas, universidades, e diversas outras transformações na arquitetura, na arte, na ciência, que elas se espalharam pelo resto da Europa. Qual era o intuito de todos os outros países? Querer lucrar assim como os italianos. E nós vimos que foi Portugal, esse país aqui, olha só, minúsculozinho, Portugal foi quem saiu na frente do processo de expansão marítima. Primeiramente porque o imaginário europeu da época dizia que o mundo era finito, né? Mais ou menos aqui por onde eu estou passando, o marcador aqui era considerado o único mundo que existia, nada existia fora disso. E se você se distanciasse demais na costa, você acabaria caindo no abismo, no precipício. E se você se aproximasse demais da linha do Equador,
mais ou menos por aqui, você se incineraria, né? Pegaria fogo, assim como os navios, e também poderia cair nos abismos. Então esse era o imaginário da época. Mas Portugal, os motivos nós já vimos, foi o primeiro país do mundo a ter um poder centralizado na mão do rei. A característica geográfica, Portugal é um país, quase todo ele é de litoral, né? Do outro lado era imprensado pela Espanha, que na época era inimiga de Portugal, certo? Então tudo isso fez com que desde muito cedo os portugueses navegassem, claro que sempre beirando a costa, né? Mas os portugueses aprenderam técnicas de navegação durante as guerras de conquista com os muçulmanos, como caravelas, as velas latinas que possibilitava a navegação mesmo contra o vento, fez com que Portugal fosse navegando, conquistando territórios, primeiro aqui na África, algumas ilhas, né? Ilhas da Madeira, Ilhas dos Açores. Deixa eu ver se eu mostro aqui bem rapidinho, nós já vimos até esse slide. Não é esse. Pronto, é esse daqui. Nós vimos de que forma os portugueses, o processo de expansão marítima de Portugal, né? Conquistou aqui, ó, Celta, que era uma cidade muito comercial, sempre beirando o litoral. Aos poucos, os portugueses foram navegando cada vez mais distante, conquistaram as Ilhas Canárias, né? Conquistaram também as Ilhas Madeira e as Ilhas dos Açores. Vejam que aqui já é em alto mar, né? Não é mais ilhas litorâneas. E acreditava-se na época que esse era o fim do mundo. O cabo... Cadê? Aqui. O cabo Bojardô, né? Acreditava-se que aqui era o fim do mundo. E os portugueses ultrapassaram essa marca geográfica e viram que não era o fim do mundo, né? Tanto o mar como o continente africano continuavam. E os portugueses foram se expandindo cada vez mais na navegação, né? Até que o grande marco dessa navegação foi a chegada de Bartolomeu Dias, que era um navegador português. Ele conseguiu chegar e contornar o Cabo da Boa Esperança, né, na África, que fica hoje é a África do Sul. Então, a partir daqui, os portugueses tanto sabiam que o fim do mundo não era no Cabo Verde, na época chamado de Cabo Bojardô, certo? Como era possível contornar o continente africano. E aí, qual foi a ideia dos portugueses? Que eles conseguiram fazer um pouco mais tarde. Era chegar à Índia. Porque era na Índia que estavam as mercadorias, as especiarias mais valiosas. Era na Índia que estava a seda, era na Índia que estavam os melhores perfumes, tulipas, algodão fino, joias, né? Era na Índia que estava tudo isso. Então, o intuito dos portugueses era chegar às Índias. Na época era no plural, ok? A Índia não era... eles não chamavam um país, Índia, não. As Índias eram uma grande quantidade de terras e territórios que, por ficar no Oriente, era chamado de Índias, ok? Então, quem conseguiu chegar às Índias, o navegador português que conseguiu chegar às Índias foi Vasco da Gama. Bartolomeu Dias foi aquele que conseguiu chegar até o Cabo da Boa Esperança, né? Viu que era possível continuar navegando, né? E Bartolomeu Dias, em 1488, se eu não me engano, né? Chegou até a Índia, na província de Calicut.
Lá ele encheu os navios de especiarias, pagou por elas, né? Em outros lugares ele atacou povoados e roubou mercadorias, como seda principalmente. Retornou para Portugal com os navios, as embarcações abarrotadas de mercadoria valendo milhões, talvez até para os termos da época bilhões, dado a quantidade de valor. E aí foi onde descobriu-se uma segunda rota para as especiarias. Não apenas a rota dos italianos, que era por terra, mas também agora uma rota marítima. Uma rota marítima. Quem foi que passou a se considerar dono dessa rota? Os portugueses. Isso é muito importante, pessoal. Os países europeus, o que é que eles faziam? Quando eles descobriam um caminho, uma rota, uma terra, eles diziam que aquela terra agora pertencia àquele país, àquele rei. E o que acontecia com a população que já morava lá? Essa população era geralmente transformada em escravos, né? Era obrigado a aceitar o domínio português, espanhol, senão morria, né? Os europeus tinham armas muito sofisticadas para a época, canhões, armas de fogo, né? E conseguiam destruir os povos, né? Matar os povos que moravam naquela região e escravizar os demais. Então, quando Portugal desenvolveu essa rota, conseguiu contornar o continente africano e chegar até a Índia e retornar novamente, Portugal proclamou essa rota como sendo dele. Então, só Portugal poderia fazer essa rota, né? E foi aí que a Espanha aliás, todos os países queriam mesmo chegar até o continente indiano, né? Os dois únicos caminhos conhecidos para a época era a rota dos italianos, que era por terra, não é isso? E a rota de Portugal, que era contornando o continente africano, chegando à Índia, né? E retornando pelo mesmo trajeto. Eram as duas rotas. Todos os outros países queriam um meio alternativo para chegar na Índia e participar desse lucrativo comércio, que eram as especiarias. Mas não sabiam como fazer, né? Porque os italianos dominavam a rota de terra e Portugal dominava essas rotas marítimas. Foi aí que um navegante, provavelmente italiano, né, que foi Cristóvão Colombo, que vinha defendendo uma ideia que ninguém acreditava na Itália, conseguiu convencer o rei e a rainha da Espanha, Isabel e Fernando, que ele poderia descobrir uma nova rota para a Índia, as Índias, aliás, sem ser a rota dos portugueses e dos italianos. Qual era a ideia que ele defendia? Colombo defendia que o planeta era oval, redondo, e que você poderia sair de um lugar, dar a volta no globo e voltar para aquele mesmo lugar. Então, qual era o plano de Colombo? O plano de Colombo era sair da Espanha, dar a volta... Sair da Espanha, dar a volta no globo terrestre, chegar na Índia pelo outro lado, né? Carregar os navios de especiarias e retornar para a Espanha novamente, né? E com essa ideia, que para a época era uma ideia absurda para os europeus, no que diz respeito ao desenvolvimento científico, a Europa ainda era muito atrasada, perto dos africanos, perto dos árabes, que tinham muito mais desenvolvimento, mas a sede por lucro, dinheiro, ouro era tão grande que fez com que o rei e a rainha da Espanha apoiasse e financiasse 3 navios,
Santa Maria, Pinta e Nina, com uma tripulação que iria tentar essa loucura. Qual era o medo da época? Eles caírem no abismo, né? Então, Colombo saiu da Espanha para circular o globo e chegar nas Índias. Em determinada parte do caminho, Colombo chegou a algumas ilhas, né? Quando viu aquela população, ele achou que tinha chegado na Índia, né? E chamou a população de índios. Só que o que ele não sabia, que onde ele estava chegando, era em outro continente, que hoje nós chamamos de América, né? É por isso que o primeiro europeu moderno a chegar na América, algumas pessoas falam de forma errada, quem descobriu a América? Mas não é bem verdade isso, nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas o primeiro europeu a chegar na América foi Cristóvão Colombo, 1492, 8 anos antes da chegada dos portugueses no Brasil, né? Então, Colombo chegou primeiramente nessa região, onde hoje pode ser chamada de Caribe ou América Central, né? Retornou para a Espanha e reclamou, ou seja, disse que todas as terras encontradas nessa região seria da Espanha, né? Então foi assim que se deu a chegada dos europeus na América. O objetivo era chegar até as Índias, né? Toda essa região, pessoal, era chamado de Índias. Etiópia, que é aqui, ó, na África, a própria Índia, uma parte da Malásia, por isso era chamado de Índias, ok? E aí, em 1500, né, 8 anos depois de Colombo ter chegado na América, saiu de Portugal uma frota de navios, 14 navios, com o objetivo de chegar até a Índia, encher os navios de especiarias e retornar para Portugal. Essa frota de navios era comandada por Pedro Álvares Cabral, um nobre português. E aí, em determinada parte do caminho, Cabral acabou se distanciando demais e chegou em uma terra que os portugueses e os europeus não conheciam, né? Cabral chegou na região onde hoje nós chamamos de Porto Seguro, na Bahia, né? É aí que se deu a chegada dos europeus, dos portugueses no Brasil. A gente aprende isso lá no infantil como: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não é bem descobrimento porque já havia milhões de pessoas morando, mas seria mais correto nós dizermos que se deu a chegada dos europeus no Brasil. Então, qual era o objetivo de Cabral? Era vir para o Brasil? Não, ele nem sequer sabia que existia. O intuito de Cabral era contornar a África e chegar na Índia. Mas aí ele se distanciou demais do percurso e chegou nessa terra que os europeus não sabiam que existiam. E aí, a partir daí, Cabral mandou um navio de volta a avisar a Portugal que tinha descoberto nova terra, e ele seguiu para a Índia para encher os navios de mercadoria e retornar. Então, o que aconteceu, pessoal? Portugal e Espanha passaram a disputar todas as terras, né, que eram entre aspas, ou seja, na fala deles, descobertas. Eles não consideravam e nem respeitavam as pessoas que já moravam nesse continente, né? E aí o que é de mais importante é que, para evitar guerras entre Espanha e Portugal, eles assinaram o chamado Tratado de Tordesilhas. Que tratado era esse? Era o tratado que foi assinado 6 anos antes da chegada dos portugueses no Brasil, 1494, né? Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, 6 anos depois. Que tratado era esse? Tratado de Tordesilhas, que aqui está marcado, ó, por essa linha lilás aqui, né? Essa linha contínua. Dizia que
a contar a partir da ilha de Cabo Verde, 374 léguas, ok? Tudo que tivesse a partir dessas 374 léguas era da Espanha. Tudo que tivesse da ilha de Cabo Verde até essa linha aqui, que é as 74 léguas, pertenceria a Portugal. Então, tudo que tivesse à esquerda pertenceria à Espanha. Tudo que tivesse à direita pertenceria a Portugal. Esse foi o Tratado de Tordesilhas, né? Esse foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Então, 370 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde. Tudo que estivesse à esquerda da Espanha, tudo que tivesse à direita de Portugal. É por isso que, inicialmente, Portugal só vai ser dono dessa parte de terra aqui, ó. Só depois é que os portugueses vão pegar uma região maior que vai se parecer com o Brasil hoje. Mas, inicialmente, só essa parte de terra pertenceu a Portugal. Ok? Eu acho que aqui a gente já pode dar uma olhadinha agora, uma exposição a partir do nosso livro, para nós vermos como é que o livro traz esse conteúdo. Chegada da Índia, eu queria falar um pouco da chegada ao Brasil. Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor da Armada, que era o capitão-chefe, né, que se dirigia à Índia. Era integrada por cerca de 13, 14 e 1.200 a 14 caravelas, 1.200 a 1.500 homens, funcionários, soldados, padres, né? E aí que Pedro Álvares Cabral, por altura de Cabo Verde, desvia-se da rota e em 22 de abril de 1500 avista o Monte Pascoal, que fica na Bahia, né? A expedição de Pedro Álvares Cabral criou uma polêmica acerca do acaso ou da intencionalidade da descoberta. Se Pedro Álvares Cabral se desviou da rota, ele já sabia então que havia terras nessa região. Quem havia falado para ele? Por que ele se desviou da rota? Né? Então é uma pergunta que não se tem resposta ainda. Por que ele desviou da rota? Ele já tinha tecnologia suficiente para não se desviar de rotas, certo? Então aqui a gente tem o trajeto de Pedro Álvares Cabral, partindo de Lisboa, passando pelas ilhas, como era para fazer. Ó, qual era o trajeto que ele deveria ter feito, ó. O mesmo trajeto do Vasco da Gama. Mas aí ele se distanciou demais, ó. Era para ele ter seguido o trajeto azul, ele seguiu esse. Então, parecia que ele já sabia que havia terra, sim. Né? Chegou a Porto Seguro, na Bahia, e só daqui foi que ele seguiu. Né? E quais eram as leis da época? Quem chegasse em uma terra, diria que essa terra era sua, do seu rei, do seu país. Ok? Então ele chegou, disse que agora essas terras eram de Portugal, mandou o navio avisar e ele seguiu em frente. Ele já sabia ou não? Nós não sabemos. Ok? Esse foi o trajeto de Pedro Álvares Cabral. Pergunta que pode cair em nossa atividade, nossa avaliação. Ele veio diretamente para o Brasil? Não, seu intuito era chegar na Índia. Né? Foi acidente ou não? A gente não sabe. Mas que o intuito dele inicial era chegar na Índia. Tanto é que do Brasil ele foi para a Índia novamente, depois é que retornou para Portugal. Ok? Nós vamos falar em outro momento. E aqui, pessoal, destacando um pouco o Tratado de Tordesilhas, que eu falei pouco antes, que era o tratado entre Espanha e Portugal. Essa parte de verde era a parte que delimitava as 370 léguas da ilha de Cabo Verde, terminava exatamente aqui, ó. Então, tudo que tivesse para esse lado, à direita, era de Portugal. O que tivesse desse lado
da esquerda era da Espanha, né? Por isso que está delimitado aqui. Aqui foi o Tratado de Tordesilhas. Consequências da expansão comercial portuguesa. Demografia, economia, muito lucro para os portugueses. A população portuguesa passou a aumentar porque outras pessoas foram morar em Portugal, parte da Europa, buscando comercializar e ganhar mais. E mudanças culturais, porque passaram a comercializar e a estabelecer relação com povos da Índia, da África, da própria América. Tudo isso influenciou a cultura portuguesa. E agora a gente vai ver aqui bem rápido como é que o livro traz esse nosso conteúdo, né? Só relembrando que o foco da nossa aula hoje são as páginas 100 e 101. Então, o caminho marítimo para as Índias. A chegada na África, né, foi realizada essa expansão marítima principalmente pelos portugueses. A África era um lugar extremamente de especiarias valiosas, como era o caso da canela, a pimenta do reino, que na época gerou um comércio milionário, né? Então, assim, a África foi o começo de tudo para a expansão marítima europeia. Foi a partir da navegação, a partir do continente africano, que eles viram que o mundo não se encerrava, não era o fim do mundo no Cabo Bojador. E eles continuaram até que contornaram. Nós vimos que Bartolomeu Dias chegou até a extremidade sul da África, não foi? O Cabo das Tormentas, como a gente chama, e deu início a uma nova rota das especiarias que foi realizada por Vasco da Gama, em 1488, que ele conseguiu chegar à Índia e descobriu uma nova rota para especiarias que não era a rota terrestre dos italianos. E sobre as Índias, olha só, como a gente está vendo aqui, era considerado toda a região, uma região muito grande do Oriente, era chamado simplesmente de Índias. Até mesmo o Japão, a China, parte da África como a Etiópia, tudo isso era chamado, essas terras, esses territórios e países eram chamados de Índias, ok? Então o sonho de todos os europeus era chegar às Índias, por quê? Por causa do comércio de especiarias. A chegada na América nós vimos que se deu por Pedro Álvares Cabral. Aliás, a chegada na América se deu por Cristóvão Colombo. Cabral foi no Brasil. A chegada na América ela se deu de forma, pode-se dizer, acidental, pois Colombo estava tentando chegar onde? Na Índia. O plano dele era sair da Espanha, contornar o globo terrestre, que era a ideia que ele defendia, que o globo era oval, redondo e não plano como uma mesa, né? Conseguiria, segundo ele, contornar o globo, chegar às Índias e retornar novamente para a Espanha. O que ele não sabia é que no meio do caminho havia todo um continente que os europeus não conheciam, mas que já era habitado por milhões de pessoas. Como a gente tem aqui essa imagem, né, do contato dos europeus com os povos nativos da América, que já eram milhões de pessoas. Cerca de 80 milhões de pessoas já viviam na América, né? Por isso que a gente não fala em descobrimento. Fala em chegada, ocupação, colonização, né? O Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver, para evitar conflitos, em 1494, os espanhóis e os portugueses já tinham assinado um tratado, já tinha um tratado anterior, mas que os portugueses se sentiam incomodados com esse tratado. Então, assinou um novo tratado em 1494, que foi o Tratado de Tordesilhas. É representado aqui pela linha tracejada lilás, né? O tratado anterior era a Bula Intercontera, de
um ano antes, que era, na verdade, um documento feito pelo Papa, dizendo, olha só, dizendo que tudo que tivesse à direita era de Portugal e à esquerda da Espanha. Portugal não gostou desse tratado e exigiu que outro fosse feito, que aí foi no ano seguinte o Tratado de Tordesilhas. E a gente já sabe no que consiste. 370 léguas, né, a partir da ilha de Cabo Verde. Tudo que estivesse além das 370 léguas pertenceria à Espanha. Tudo que estivesse no meio dessas 370 léguas pertenceria a Portugal. Esse foi o Tratado de Tordesilhas. A chegada às Índias, nós vimos também como Vasco da Gama chegou às Índias em 1498, dando início a uma nova rota comercial, que não era por terra, como era a dos italianos, e estabelecendo o comércio de especiarias para Portugal, né? E a chegada no Brasil também em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Não se sabe ao certo por que ele se distanciou tanto da sua rota, mas devido a esse distanciamento, Cabral chegou aonde hoje fica Salvador, na Bahia, Porto Seguro, né? Em 1500. E é por isso que o Brasil passou a pertencer às terras que hoje a gente chama de Brasil. Na época não existia Brasil. O território era dividido, cada tribo tinha seu território. E é por isso que essas terras, que depois foram chamadas de Santa Cruz, Vera Cruz e por último Brasil, passou a pertencer a Portugal. Ok? Aqui a gente encerra o nosso conteúdo e a gente vai para o grupo agora fazer a nossa atividade de hoje. Na semana que vem a gente continua com o cotidiano dentro dos navios durante as viagens, tá bom?